Olá a todos, a minha convidada de hoje é Catarina Wallenstein, uma das atrizes do filme que estreia na próxima quinta-feira, chamado Um Animal Amarelo. Olá Catarina e muito obrigado por estares aqui comigo este bocadinho. Obrigada por me convidares. Ora é essa. Antes de mais, queria saber como é que surgiu a oportunidade para participares no filme. Esta é uma coprodução, o Animal Amarelo, é uma coprodução Portugal-Brasil e, portanto, na altura em que se começou a fazer a pré-produção, houve um casting na produtora portuguesa e foi assim que eu cheguei a este projeto, por um casting. E pronto, é um casting onde já pediam para cantar e foi feita uma leitura de um texto e uma das coisas muito interessantes foi que percebi logo, porque fui chamada 2 vezes, percebi logo um sítio de escuta do Filipe Bragança, o realizador, quando na segunda vez que lá fui achei um texto muito mais parecido comigo, ou seja, com frases longas, um pouco mais... Há uma escuta que ele tem, que eu depois pude comprovar nos ensaios, nós fizemos um processo de ensaios bastante longo, ou seja, um privilégio enorme para um criador e para um artista neste momento, visto que eu filmei 7 dias e ensaiei 12, foi perceber essa capacidade de escuta e de assimilação do seu interlocutor por parte do realizador, ou seja, eu fui sentindo o texto aproximar-se cada vez mais de mim, quando vinha escrito de casa do realizador, ou seja, nem fui eu a propor a linguagem, mas Sim. por escuta da minha linguagem o texto foi se aproximando de mim e eu fui-me apropriando cada vez mais dele, não por imposição, mas por uma escuta muito aproximada. E eu acho isso muito bonito, fazer parte de um processo criativo de uma forma tão interior, e ser tão escutado, claro. Claro. Como é que tu resumirias o filme? Se tivesses que fazer um trailer falado em pouco tempo, como é que o Tem tantas farias? camadas, mas Pois, imagino que não é seja uma fácil. fábula, é uma Uhum. fábula divertida, com um sentido de humor apuradíssimo, transatlântica, que faz um movimento de um protagonista chamado Fernando, que vem do Brasil para Moçambique e depois para Portugal, ou seja, faz um movimento inverso do nosso movimento colonizador. E ele vem à procura, a escavar a herança do seu passado e à procura da sua identidade e, portanto, vai escavar o processo histórico destes 3 países, não é? Ou seja, invariavelmente ele não consegue fugir disto neste triângulo, vai tocar esta reflexão pós-colonial, de uma forma muito divertida, muito debochada, com uma autocrítica divertida que os brasileiros sabem fazer tão bem. Uhum, uhum. Como é que descreverias a tua personagem? Minha personagem é a Susaninha, portanto, neste texto destes 3 países, quando o protagonista chega a Portugal, cruza-se com uma mulher aparentemente encantadora e doce, que é uma empresária e que tanto ri de uma forma quase cruel, como um canto melancólica, ou seja, tem uma abrangência de cores bastante grande e é sobretudo muito maluca. É muito divertida esta Susaninha. Tu conheceste-a? Pronto, Conheci. eu acho que esta é uma Susaninha muito divertida, é uma personagem que me deu imenso prazer trabalhar, sobretudo no rendilhar desta forma de falar, ou seja, neste processo de escuta e de ensaios tão longo eu percebi que esta Susaninha falava, mas a cantar mesmo, há uma brincadeira com cantos de pássaros e pássaros Sim. e justamente neste desenho de frases muito longas arranjei-lhe um ritmo e uma cancioneta que me deram imenso gozo e este registro de fábula, ou seja, fugir do realismo permite também a um intérprete divertir-se e ir um pouco além daquilo que são os registros naturalistas dos quais muitas vezes nos aproximamos, portanto deu espaço para algum disparate e alguma loucura que eu gosto, faz-nos Que muito bem ótimo. nestes tempos cinzentos. Sim. Tu falaste várias vezes na palavra fábula para descreveres o filme e realmente o Sim, realizador Filipe Bragança descreve-o como uma tragicómica fábula tropical. É assim que tu exatamente. vês o filme também. É, eu gosto muito desse lado do herói ser construído tudo como num anti-herói, ou seja, de ser tudo a partir da atrapalhação deste personagem com o qual nós empatizamos, mas que é muito imperfeito, muito atrapalhado e a quem as coisas correm muito mal, não num ponto de vista de vítima, mas num ponto de vista de uma certa falência do próprio privilégio branco, deste homem branco que vai, que teria tudo para ser o homem heroico além do mar, Uhum. à procura de riquezas e pronto, tudo vai falhando. Uma das coisas inteligentes deste filme é a subversão dos jogos e das relações de poder que nós normalmente
observamos, não é? As relações entre Portugal e Brasil, entre Brasil e Portugal, entre Portugal e as colónias Moçambique no caso, ou Brasil, entre o empregador e o empregado, entre o homem e a mulher e o homem, ou seja, há uma subversão das relações de poder que eu acho muito rica e muito interessante, e acho que é justamente esta capacidade de nos tirar de um ponto de vista usual e realista que permite falar de temas tão importantes e tão urgentes de uma forma nada moralista e de uma forma ligeira e que chega às pessoas sem grande distância. Muitas vezes estes assuntos nós acho que de alguma maneira, esta Susaninha seria talvez um pouco a herdeira de uma Europa, não é? Eu tenho dito, descobri, lá está, descobrimos Sim, muito sobre o nosso próprio pensamento a conversar, claro. que ela era um pouco mais do que só a portuguesa deste triângulo, ou a analogia de um Portugal neste triângulo também, a herança da velha Europa, das tradições, dos herdeiros, das transações comerciais, da diplomacia aparente, dos bons costumes, mas que de alguma maneira vai perpetuando um silêncio para não se falar das coisas. Ela própria diz, vamos falar de outras coisas para manter a boa onda, não é? Ela evita. E há, há uma dificuldade, de alguma maneira, um medo dos portugueses tratarem a história do seu colonialismo e enfrentarem de frente o seu passado, que não precisamos de julgar, precisamos só de olhar e ver que ele aconteceu e conseguir nos referir a ele, que uma fábula permite aproximar-nos e de uma maneira lúdica, jogada, onírica, aflorar tantos temas tão importantes. Ok. Pois, por falar em colonialismo, nas notas do realizador, o Filipe Bragança escreve o seguinte: Um Animal Amarelo é o meu poema tragicómico sobre o facto de sermos os fantasmas do colonialismo ocidental. Neste caso ele refere-se aos brasileiros, mas de certa forma concordas com esta afirmação? E se calhar os portugueses também, de alguma Eu forma. acho que nós todos temos um animal amarelo fantasma da nossa história e do nosso passado, não é? Todos nós, se quisermos outra analogia, todos nós somos um Fernando que carrega um osso, a sua história, seja à cintura, não é? Carregas um osso pesado à cintura, quer queiras, quer não. Eu carrego a história da minha família, carrego a história da minha cultura, carrego a história do meu país, a história genética, a história cultural e o imaginário. E, portanto, nós somos responsáveis por perceber que imaginário é que estamos a perpetuar. Uma das coisas importantes de se começar a falar das coisas é nós podermos agir sobre esse imaginário. De alguma maneira ir ressignificando a história, que não é apagá-la, não é negá-la, não é fazer uma gestão de culpa, que eu acho que também somos fortes nisso enquanto portugueses, não é? Outra herança, outro osso que nós carregamos, essa culpa judaico-cristã que nos invade. Ou a vergonha, que também outra herança, mais outro osso que carregamos da ditadura, não é? Vamos manter-nos em silêncio, o que é que vão pensar de nós? Temos que manter esta exaltação patriótica que o populismo dos anos 30 nos exigiu e nos formou. Nós carregamos estes ossos todos, ou seja, eu tenho o meu osso fémur verdadeiro e tenho 1000 outros ossos que eu carrego da minha história, depois temos a história da Europa, depois temos... Nós carregamos a história da humanidade e acho que uma das funções da arte, uma das funções do cinema é fazer um trabalho sobre a memória, não deixar apagar memórias que as pessoas estão a esquecer por incapacidade de verbalizar, por já não estarem cá as gerações que as contavam e criar também memórias para as gerações da frente se lembrarem que nós refletimos sobre este assunto. Portanto, de alguma maneira, sem oferecer moralismos ou respostas ou condenações, é um filme que faz muitas perguntas e que nos lembra que este é um assunto que ainda está em cima da mesa e que talvez, usando outra expressão idiomática, nós varremos para debaixo do tapete tanto tempo que nós não estamos a achar lá cadáveres, estamos a achar zombies, não é? De alguma maneira os assuntos não foram devidamente tratados e é por isso que há tanta violência e é tão fraturante ainda perceber como o racismo ainda e cada vez mais é um problema muito grande, como é que a perpetuação de abuso dos opressores se mantém ou talvez até se incrementa de alguma maneira, porque nós ao acharmos que as coisas estão resolvidas e continuarmos a perpetuar, estamos a piorar o problema, não estamos só a mantê-lo. O tempo vai passando e vai adicionando camadas e camadas. Certo. E como foi trabalhar com o realizador Filipe Bragança? Foi extraordinário, por isso é que continuámos a trabalhar juntos. Então, nós conhecemos-nos neste Animal Amarelo, percebi logo ali na segunda chamada de casting, quando percebi que iria
tinha-me caído nas mãos esta Susaninha, que havia este sítio de escuta e de uma interação muito, muito próxima, de criação juntos. E durante esse trabalho percebemos que conseguimos escrever juntos porque escrevemos a letra da cena da Susaninha na banheira, a letra da canção que ela canta, escrevemos-la juntos. Por termos percebido que conseguíamos escrever juntos e que podíamos imaginar, fizemos depois uma média-metragem chamada Traga uma Cabeça de Carmen M. Sim. Em que fomos investigar o imaginário da Carmen Miranda, como desculpa também muito por causa das pesquisas do Filipe, evidentemente, em relação à identidade brasileira, não é? Este filme, Um Animal Amarelo, um filme brasileiro, trata, claro, este eixo também da relação com Portugal, mas é muito uma investigação sobre do que é que nós somos feitos brasileiros. E uma das coisas que o Filipe estudou muito a fundo foi o modernismo, à altura em que depois da ocupação prolongada portuguesa, o Brasil cria uma identidade com o imaginário, evidentemente, da cultura indígena, da cultura de todos os povos africanos que foram levados, todas as pessoas africanas que foram escravizadas e levadas para o Brasil. E, portanto, a partir daqui vai-se criando nos anos 20, com os modernistas, um imaginário daquilo que seria a linguagem e a identidade brasileira. E, portanto, nós nos tragam uma cabeça de Carmen M para voltarmos, porque o quisemos fazer de alguma maneira enquanto O Animal Amarelo estava em pós-produção, sendo um filme longo, em jeito de reação e de comentário rápido às eleições do Bolsonaro. E, portanto, esse gesto, evidentemente, que quando chega um homem chamado Bolsonaro que quer destruir o Brasil, nós quisemos ir refletir sobre essa altura em que se formou esse imaginário do que era o Brasil, dessa democracia racial funcional, cheia de significados. E a Carmen Miranda é uma pessoa encarnada que faz esse movimento também, para além de todos dos modernistas da Semana da Arte Moderna de 22, ela própria vai buscar as baianas, vai buscar os signos do candomblé, vai buscar a música que os negros cantavam, que não era música para uma menina branca cantar, samba, elas estavam a cantar modinhas, não é? Ela queria cantar samba. E, portanto, ela não é por acaso que ela é um ícone do Brasil, porque ela fez o mesmo movimento que o Brasil culturalmente estava a fazer, ela fez aquele boneco todo do Brasil. Pronto, a nossa investigação vai um pouco no sentido em que quando aquela mulher está pronta e investigou isto tudo, fecha-se e transforma-se no Mickey Mouse nos Estados Unidos, não é? Fica ali. E depois disso ainda fiz com o Filipe Bragança mais uma escavação sobre a memória, uma série que há de sair no Brasil, penso que nos meses que correm, acerca da conservação de filmes em película e da memória cinematográfica durante a ditadura militar. Essa série foi uma série que ele escreveu e que há de aparecer aí, que eu espero que seja lindíssima, porque mais uma vez é o cinema a tratar de não deixar esquecer. O filme Um Animal Amarelo estreia dia 15 de outubro cá em Portugal. Que carreira desejas para o filme? Então, primeiro vou dizer que carreira é que ele efetivamente vai ter. Ele chega no dia 15 de outubro, quinta-feira, ao Cinema Ideal em Lisboa, com sessões diárias às 21h30. E chega ao Cinema Trindade no Porto, com sessões diárias às 19h30. Nós vamos fazer 4 sessões especiais com debates, com recortes e nomes diferentes que eu talvez não saberei completamente de cor, mas sei que na quinta-feira, por exemplo, no Ideal, o realizador e o produtor falarão do processo de produção, não é? 3 países, 3 continentes, o processo de produção, de escrita, de imaginário nestes 3 territórios. Há de ser uma conversa muito interessante. Isso é no primeiro dia, na quinta-feira. Na sexta-feira, a Isabel Zoá e eu falaremos sobre como é que ruínas, para atravessar as ruínas pós-coloniais, ou seja, do ponto de vista de uma e da outra, a partir destes personagens e destes filmes, para falar destas heranças coloniais na cultura e nas personagens e no filme. No domingo fazemos também uma conversa no Trindade às 19h30, com a presença do realizador também e de mais convidados, e na terça-feira ainda há outra sessão especial com debate. Ou seja, isto para dizer, aquilo que eu desejo é aquilo que já está um pouco a acontecer, ou seja, está desenhado e agora falta vocês virem ter connosco, que é também usar o cinema não só como um objeto que nos chega de arte que nós consumimos sozinhos, mas como espaço de encontro das pessoas, com todas as normas de segurança,
e de encontro de ideias e de pontos de vista, e isso é uma das coisas mais ricas nesta fase de mostrar os filmes, porque estou a dar algumas entrevistas, mas não estou a fazer nada, o filme está feito e é extremamente enriquecedor nós recebermos o filme agora desta vez pelos olhos do público e eu descubro muito a conversar com as pessoas sobre o próprio significado disto tudo e pontos de vista novos e enriqueço o meu discurso com o ponto de vista de quem vê, portanto essas conversas com o público são sempre muito ricas, é uma das coisas que eu gosto muito em festivais de cinema. O filme O Animal Amarelo já se fartou de viajar, este ano com um pouco menos de companhia nossa, porque há algumas contingências de transporte de convidados, etc, e de gestão de fronteiras, mas acabou de chegar, por exemplo, do Festival de Gramado com 5 prémios e apesar do festival não ter sido presencial, nós fizemos com Zoom conversas com pessoas, entrevistas, cruzámos ideias, portanto este momento do cinema com espaço de encontro e de partilha de ideias é fundamental, é extremamente rico, dá-me uma imensa alegria. É isto que eu desejo para o filme, é que as pessoas venham vê-lo nesta semana e que pronto, e que esta semana se possam tornar mais, mas agora temos este cabo da primeira semana e com 4 sessões muito especiais em Lisboa e no Porto, no Ideal e na Trindade, e precisamos que venham ter connosco, que é para vos ouvirmos e para nos ouvirem. Claro. Catarina, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Não, foi um gosto, obrigada.